Pastor César, sei que o senhor não entende, mas é assim, é passado, tá? 4 aqui é uma narrativa, só que, e aconteceu que Adão conheceu Eva, ela lógico conheceu, ela concebeu todo o primogênito nas primeiras, isso aí não precisa fazer um exegese para o senhor que o senhor conhece, e teve mais a seu filho, que foi, né, Abel, e foi pastor de ovelha Abel e Caim. Só que o senhor vai aqui na frente, a gente vai ver que conheceu novamente aqui, ó, no 5, porque está relacionado. Sempre o Gênesis aqui, o começo, o capítulo está falando do anterior, né? Macho e fêmea os criou, e Adão viveu 130 anos, gerou um filho, a sua imagem, chamou o seu nome, certo? Um filho. Mas ele não tinha outro? Mas por que gerou um filho? Só que no versículo 25, tornou Adão. Pastor César, tornou Adão. Se aqui ele tivesse tido um relacionamento com a Eva e conhecesse, ela gerasse Caim, e depois a Bíblia faria menção, tornou a conhecer, como está aqui no versículo 25. Pega aí. Capítulo 3, capítulo 4? O senhor quer 4? Vamos desmiuçar o 4 agora. Vamos desbruçar no 4. É que você estava no 5 agora mesmo. Não, sim, porque eu fui lá para mostrar para o senhor que Adão viveu e gerou um filho. Okay. Então aqui, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora ele tornou a conhecer, não? Porque conheceu só naquela vez que gerou Abel, juntamente com a semente do Caim que estava lá, do diabo, segundo o senhor diz. É isso aí. Então, peraí, só repete essa última frase. O senhor disse que ele primeiro se deitou com ela para conceber... A serpente deitou com a Eva e ali colocou, como o senhor usou essa palavra anteriormente para mim, concebeu, né? Uhum. Concebeu da serpente o Caim. Então, mas o que diz aí o verso 1 do capítulo 4? Sim, perfeitamente, eu estou entendendo. Só que o senhor não está entendendo. Tá bom. E conheceu Adão a Eva, pronto, sua pastor. Mulher. Conheceu, mas ele conheceu. Conclui o texto. E depois? Conheceu, vamos lá. Sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor. Ela aí não disse que foi o Adão que fez isso? Opa, está dizendo que Adão conheceu ela, não está dizendo que Adão é pai. Porque nós vamos na genealogia de Adão, onde é que está Caim lá? Só me prova aí. Prova para mim que nesse Caim... versículo que não, aqui o senhor não está provando nada, só está provando que ele teve sexo com ela, o senhor está provando. Então vamos lá, a descendência de Caim... Não, eu quero que a descendência de Adão. Vamos lá, a descendência... Adão. Ok, a descendência... Mas o senhor não deixou eu terminar o texto. É que só o senhor falou depois do bloco que virou, só o senhor está falando. Mas tudo bem, pode continuar falando. Mas eu estou no meu tempo, pastor? Pastor, coabitou Adão com Eva, sua mulher, e concebeu e deu luz a Caim. É Adão ou não é Adão? O senhor tem que continuar. Adão teve sexo com ela, mas onde é que está dizendo aqui que o filho é de Adão? No texto, aonde? Deu luz a Caim. Não deu a luz, foi a mulher. Não está dizendo que ele é o pai. Tá bom. Na palavra Pastor César, vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, a palavra conceber... esse texto aqui não tem saída, pastor, com todo respeito. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu. A palavra conceber aqui é engravidar. A palavra conceber aqui é engravidar. Quem fez essa mulher engravidar? O texto responde, Adão. Adão. Coabitou o homem, a palavra Adão, ali, com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. O homem se deitou com a Eva e ela ficou grávida. Aí o senhor vai dizer que... mas a Bíblia... O senhor apresentou vários textos, eu não sei se foi o senhor ou seu filho. 25. Onde tem a descendência... são filhos de Satanás, filhos de Belial, ok. Uma pergunta. Existem filhos de Satanás ainda hoje? É óbvio que sim. Como? Óbvio se toda a descendência de Caim pereceu no dilúvio. Quem falou isso pro senhor? E é o que João está dizendo? Não, e o João está dizendo o texto. E João Noé é filho de quem? E João está dizendo aqui o quê? Existem descendentes de Caim hoje? É óbvio que existe. Então, é como? Óbvio que raça de víbora, quem vos induziu a fugir? O que é que Jesus está dizendo? O que é que João Batista está dizendo? Vamos por parte. Está me perguntando. A descendência de Caim pereceu completamente no dilúvio. Ponto. Quem falou isso pro senhor? A Bíblia. É só ler Gênesis capítulo 6. Vamos ler. A ascendência de Noé é a partir de 7. Vamos ler. O Noé é descendente de Caim? Vamos ler. Não, tu sabe que não. O Noé é descendente de quem? 7. Tá, o 7 é descendente de Caim? É óbvio que não. Ok. Caim, Tubal, Caim era... Logo, todos os seres humanos que existem neste planeta aqui, que nós vivemos... Sim. São descendentes de Adão através de Noé, certo? Não. Ah, não? Não. Então, é óbvio que não. Quem entrou na arca que é descendente de Caim? Mostra o texto. Mostra o texto?
Tá bom. Posso te mostrar? Lá, por favor. Tá bom. Se eu quer mostrar, vamos lá. Dentro disso aí, vou responder pro senhor. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. Não, dentro então disso primeiro aí. responda, pastor. Tá se tem um texto aí, já me humilha agora, já acabou, eu já mudo a opinião aqui agora. Vai. Ótimo. Deixa eu mostrar pro senhor. Aqui. Vamos lá. Quando Noé estava nu, certo? Estava nu. E aí, Cão... É o 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Então, inclusive no capítulo 9, nós temos novamente aqui, ó, mas vós frutificai por vós até aquele texto que eu queria. Então, a gente vê aqui que viu Cão o pai, versículo 22. Viu Cão o pão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. E aí ele vem narrando, né? E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera e disse, maldito seja... Quem, pastor? Está aí no texto? Canaã. Mas quem foi que viu a nudez? O que isso tem a ver, pastor? Peraí, o senhor está dizendo que não tem. Pastor, o Cã, o Sem e o Jafé é filho de Noé, sim, que é da descendência... É da descendência de Sete, não é da de Caim. A de Caim pereceu no dilúvio, pastor. O senhor com esse texto não, aí... É só mostrar um descendente de Caim. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil? Então mostra um descendente de Caim. E essa maldição aqui? Essa maldição é de Noé, descendente de Sete. Para o ela seu continua. Neto, ela também passou, é descendente de Sete. Ela passou. As filhas dos homens, era da descendência de quem, pastor? Eu fiz uma pergunta. As filhas do homem. Gênesis vamos 6. De novo. Gênesis 6. Vamos de novo. Eu fiz uma pergunta. Sim, a pergunta é: a descendência, no caso seria ascendência, a ascendência de Noé está com Caim ou está com Sete? De Noé, está com 7. Ok. O Noé tem algum parentesco com Caim? Não. Ok. Não. Os filhos de Noé têm algum parentesco com Caim? Não. Ok. Então acabou o seu argumento, porque E toda a descendência de Caim... E as filhas? É só procurar, tá tudo na Bíblia. E as filhas? E as nora dele? As nora dele? As nora? Também não. Não? Também não. Ah, engraçado. Não, né? Quer dizer que a semente de Caim não passou... Nas noras, não. A semente de Caim pereceu no dilúvio. Por que não é por que Canaã está sendo amaldiçoado, pastor? Então, me responda. Vamos lá. Não existe. Se o senhor quer que eu te responda, você não responde. Não existe um descendente vivo do Caim depois do dilúvio. Aqui, ó. É aqui. Só apresentar a descendência. Tá aqui, ó. Canaã, maldito seja Canaã. Ele passou no ventre da nora de Noé. Canaã é filho de quem? Vamos lá. Canaã é filho de quem? De Cão. Tá, e Cão é filho de quem? Noé. E Noé é filho de quem? Vem da descendência de Lameque. De Lameque, que tem da descendência de Sete. O ventre, o senhor defende a tese de Gênesis 6, que os anjos fizeram... Mas o que tem a ver Gênesis 6, meu irmão? As filhas dos homens, estava lá, as mulheres, elas não misturaram, não teve uma mistura ali, não? Ou não teve? Bom, o senhor sabe que a genealogia, o senhor prega isso. Então, a genealogia está bem disponível para o senhor. Então vamos na genealogia, então? Pastor, vamos na genealogia. Pastor, o senhor falou a genealogia. Vamos pastor, só um minutinho pra gente não perder tempo. Vamos lá, ó. Pastor, ó, é Sete, Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, Lameque, Matusalém, Lameque. Aí nós vamos chegar em quem? Em Noé. Sem Cã e Jafé. Tá. Não tem nada então, de Caim, lá. Pastor. Vamos lá. Então, não tem Caim na genealogia de filho de Adão. Livro de Judas, versículo 14, disse que Caim é o sétimo depois de Adão, o sétimo. Se ele é o sétimo... Quem? Ué, versículo 14 de não Judas. Caim. Ele tá confuso. Pastor. Enoque. Não, é Enoque, pastor. Enoque, o sétimo depois de Adão. É isso mesmo. Então, se Enoque é o sétimo, pastor, aonde está o Caim na genealogia? É isso que eu quero falar. Cadê quem é o pai dele? Quem é o pai? Do Caim? O pai do Gênesis Caim não é Adão. 4. Não é Adão. O senhor está deturpando o texto. Eu que estou deturpando o texto? Tá. Eu posso explicar um pouquinho? Posso vai lá, Gabriel. Na jogada aí? Duas coisas, Gênesis 4 e sobre a descendência de Caim, né? Uhum. Ela perece no dilúvio? Tá, vamos comentar de trás pra frente, vou chegar em Gênesis 4. Ok. O que ele quis falar dos anjos, né? Que o senhor defende que os anjos tiveram relação sexual com a descendência piedosa de Sete, é isso mesmo? Na verdade, não tem descendência piedosa de ninguém ali, né, no texto. Você acredita que filhos dos homens são todos gerais? Filhos dos homens são filhos dos homens. Só ler o Gênesis 6, então, filhos dos homens são tanto descendência de Caim quanto são descendência homens, de Sete. Né? São filhos dos homens. Então, vamos lá. Se os anjos tiveram relação sexual com a descendência
tanto de Caim quanto de Sete, correto? É possível. É possível, né? Quando a gente entra, tem gigantes do outro lado, correto? Tem gigantes lá do outro lado. Do outro lado do quê? Sim, do outro lado da Êxodo, lá... Depois do dilúvio. Depois do dilúvio você encontra Mas é que, gigantes. de novo, vocês estão colocando Não, essa não, história de peraí, gigantes. não, Calma aí, aqui a sua pergunta, Tá. ela parte de um pressuposto que está equivocado. De novo, vocês estão falando de gigantes, sendo que a Bíblia já diz assim, ó, já tinha gigantes. Tá, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. A questão do sexo, dos anjos fazerem sexo com as mulheres. Você não acredita que daí vieram gigantes? Não. Você acredita que... Não, porque o texto começa dizendo que já tinha gigantes. Ah, entendi. Não. Entende? Então já vem, não, já agora vem de mudou um pressuposto, tudo. já Agora vem de um pressuposto. Não, porque o que acontece? Que é o seguinte, isso que gerou gigantes. Mas nem é o nosso tema. O nosso tema é o seguinte, ó. Sexo. O tema é o seguinte. Sexo. O nosso Não, tema é o mas seguinte, a explicação ó. é... A descendência de Caim perece no dilúvio. A descendência de Caim terminou. Pastor, o que ele está querendo dizer, mas não vai funcionar, mas assim, se anjos ali se relacionaram com as mulheres e se caso geraram gigantes, ele quer dizer o seguinte, depois do dilúvio ainda tem gigantes, então teria que ter necessariamente também linhagem de Caim. Essa é a ideia. Mas só que no parte texto de... que ele começou exato. já tinha Não, gigantes, já então, tinha. então não dá. Mas, tipo Não dá. assim, vamos lá. A ideia de defender de sexo de anjos dessa alteração genética, desse cruzamento que se tornam gigantes. Esse que é um problema, porque, tipo assim, para você provar a relação dos anjos e que já haviam antes, se torna um problema de você colocar como que 3,5 metros tem essa alteração genética. Mas Você onde entende? tem Humano com humano. Não, desculpa, Aonde tem um 3 ser metros. humano com 3,5 metros na Bíblia? Desculpa, 3 metros, né? É o máximo, né? Que foi Golias, né? É isso mesmo, né? 3 Então, metros mas vamos lá. Gigantes tem até agora. 3 metros? Nós temos uma pessoa que tem 2,80 metros lá na Mas a China. questão dos Agora, gigantes, o pastor já respondeu, mas não vai é o resolver. tema, Não, não é o tema. não, É assim, tudo ó, bem. Já haviam gigantes na Terra. Tudo bem, você acredita que já E existiam. quando os filhos de Deus se deitaram com os filhos dos homens, Não foi caso geraram desses gigantes. caídos. Entendi. Geraram seres caídos. Tem descendente de Caim após o dilúvio? Isso, Essa é a pergunta da mesa. Tem. Não, mas o Posso seu falar? filho vai responder. Pode, claro. Vamos lá. Então a gente vai pra Gênesis 4, né? Sobre filhos da serpente e filhos da mulher. Não. Gênesis 4 é... Calma, Gênesis 3, Gênesis 4. Coabitou Aqui tá o ligado. Adão com Tá. Eva e ela engravidou. A primeira E aí pergunta. vocês estão dizendo que, na verdade, o pai não era Adão, mas era o Satanás. Essa descendência da serpente, Gênesis 3,15, são os filhos do diabo? Descendentes da serpente são aqueles que seguem a queda. Espiritualmente, correto? Exatamente, claro. Ou seja, todos... Em detalhe, todos nascemos na queda, correto? Todos. Quando Adão cai. Abel e Caim, entre aspas, se nasceram na queda, eles seriam filhos da serpente espiritualmente? Se eles nascem em pecado? Então, filhos da serpente espiritualmente significa caído. Isso. Então, isso que eu ia todos, explicar. de Adão Exatamente. pra frente, todo Todos mundo é nós caído. somos caídos, todos certo? nós somos caídos. Espiritualmente, correto? Sim. Chegamos nesse ponto. Agora, em relação... Eu creio nisso. Eu creio na descendência espiritual nesse sentido também. Só que além... Esse Não, que é o o senhor não ponto. crê, não. O senhor Não? crê Não, que não, não. teve relação sexual. Calma. Eu creio nas duas coisas. É que... Então você Como? tem que decidir, porque uma Não, coisa não, diz não, uma... não. É que assim, você dizer assim, ó, Não. eu creio nas duas. Isso, Mas peraí, é difícil, Isso, é. não, Uma explica contradiz a outra. Não, Como o senhor contradiz. crê nas duas? Contradiz. Não dá. Não contradiz. Deixa eu explicar pra você. A questão é, se os filhos são espirituais, correto? Como é que você interpreta a descendência física? As duas coisas. Existe... Caim e Abel eram descendentes espirituais, A ou seja, os descendência dois. física de Caim Só que pereceu Caim no era dilúvio. físico. A descendência física de Caim pereceu no dilúvio. Uhum. Não adianta lutar contra uma Não, realidade. calma, pressão. Tudo bem, você tá defendendo isso, tudo bem. Eu não vou contra isso, que ela pereceu no dilúvio. Ou que ela continuou. Agora o debate é maior, porque a gente vai entrar em questão genética de como os gigantes vieram e tipo assim... Mas a questão dos gigantes já foi resolvida, Eu entendi, irmão. mas qual que é o pressuposto? Se os gigantes vieram de Caim, você entende? Se os gigantes vieram de Caim e teve gigantes do outro lado, Mas você quem entendeu? tá dizendo que gigante veio de Caim, meu irmão? Qual texto? Não. Qual versículo? Me fala um versículo que tem. Calma. Isso. Esse debate, a gente tinha que voltar lá atrás. Por isso que eu quero dizer, a gente é Meu bom irmão, ó, remarcar vamos um lá. novo. Não, vamos lá. Por causa do ponto. Porque o tem irmão muitas- tá falando assim, ó. O debate é muito maior, tem muita coisa, mas essas coisas mínimas precisam Sim, de respostas e nós não claro, temos. Claro, não, sim, claro que tem. Então vamos lá. Teve descendente de Caim após o dilúvio? Não. Descendente de Caim pode? Isso. Não. Pode ser que não. Físico, o senhor disse que não. Não. Agora o senhor levou para o Espiritualmente, sim. espiritual. E não, espiritualmente sim, concordo. Porque tem até hoje, né? Sim. Os filhos do Satanás. Uma pessoa que nasce até hoje.
Exatamente. Agora, físico, se houve depois, eu baseando no pressuposto que os gigantes que teve essa alteração genética foi através de Caim, então fisicamente teve. Pastor César. E com qual texto o senhor entende que o sexo entre Satanás e a serpente gerou um filho gigantesco chamado Caim? Qual é o texto que fala que o Caim era gigante? Que mostra que o Caim era gigante? É. Tem um versículo? Que mostra que Caim era gigante? É que o senhor não está defendendo Não, peraí, vamos lá. Não, Vamos Gênesis 4. Não, calma aí. O senhor está defendendo que a palavra gigante, por algum motivo o senhor trouxe a palavra gigante aqui no debate, tá? E aí o senhor está dizendo que esses gigantes, eles são híbridos Isso. entre Satanás e a Eva. Ok. Você tem um versículo para apresentar? Que o Caim, por exemplo, o Caim tinha que ser gigante. Levando em conta a sua ideia, o Caim é o primeiro gigante. Você tem um versículo para mostrar? É o seguinte, vamos lá. Como a semente da serpente é a construção teológica, você vê vários pontos. Sobre Caim ser gigante, ser de outra... vamos dizer assim, fazer uma ligação para Gênesis 6, eu iria usar uma fonte extra-bíblica. Seria o Targum, né? Que é a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, o sabe disso, junto com os comentários rabínicos. Você entendeu? Eu utilizar essa fonte, que a gente pode encontrar no Targum de Jonatas, né? Só que Peraí. é apenas inferência. Calma aí, presta atenção. É apenas inferência. O Targum de Jonatas, Não, embora é de Jerusalém. É o de Jerusalém. Nenhum Targum diz que Caim era um gigante. Não, calma. Nenhum. Vou te mostrar um aqui. Vou te falar Eu prefiro trabalhar na Bíblia. Não, tudo Mas bem. se você quer citar o Targum, eu pesquiso aqui agora e já te mostro. Mas Pronto. nenhum diz que ele era gigante. Vou te mostrar aqui, ó. É isso, aqui, ó. O Targum do Pseudo Jonatas mesmo, né? O Targum do Pseudo Jonatas de Targum. Gênesis 4:1, olha o que diz aqui. O senhor pode procurar, se o senhor quer achar aí pra... Não, já tem aqui, não precisa não, é só dar pra ele. Só lembrando que a sua resposta é: o Caim era gigante? Tudo Lê bem, o Targum. vamos ler. E Adão soube que sua esposa Eva havia concebido de Samael, o anjo da morte. Que no caso, Adão soube, né? Esse é o de Jonatas. E ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E ele era como os de cima, e não como os de baixo. E ela disse: eu consegui um homem do anjo do Senhor. Aqui está dizendo que ele era como os de cima e não como os de baixo, e conseguiu do anjo do Senhor. A ideia é que a relação sexual... Onde que tá o gigante aí? Não tem. Não, calma. Não tem. Não, qual que é o ponto? Você está entendendo. Ele é um gigante intelectual. Calma. Toda a descendência Não, de Caim. ó, Deixa eu ler quase. Em Gênesis 6, o cruzamento entre filhos de Deus e filho do homem geram pessoas híbridas, correto? É possível, mas não é o tema do debate. Não, mas o que eu irmão. ia dizer... E aqui, no Targum, que eu tô falando da relação extra-bíblica, né? Mostra que ele era como os de cima. Ele era parecido com os de cima e não como os de baixo. Você entendeu? Que ele veio dessa relação do anjo com ela, entendeu? Mostrando a hibridização. Um filho Então, e híbrido, aonde que ele é entende? gigante? Então, Não tem. Se ele é gigante, se Pastor ele é César, anão... você Não, entendeu, mas é não? que quem trouxe essa Não, questão o de senhor gigante entendeu. foi ele. Não, o senhor entendeu a Então, ideia. Presta atenção. Se ele tá- o O ponto é Samael o seguinte: Samuel é um anjo. ninguém escapa de Gênesis 4, onde a Bíblia diz que Adão se deitou com Eva, ela engravidou. Ah, pronto. Escapa Eu não agora. respondi ela. Escapa Eu não daqui. respondi, né? Gabriel, Deixa eu dar a oportunidade pra vamos lá. responder. Gênesis 4? Você tem Uhum. aí o Targum, é isso? Isso. Ok. Ó, E você eu tem tenho outros também. Não, tudo bem. Vamos lá. Você tem o Targum aqui Uhum. e você tem Gênesis 4, versos 1 aqui. Pronto. Você decide com o que você fica. Não, tudo bem. Agora eu vou Gênesis falar. 4 Pronto, eu vou falar Gênesis 4 agora. diz que quem gerou Caim foi Adão Vou falar. e Eva. E agora tem o Targum Tá. dizendo Tá. outra coisa. Ó a resposta... Com qual você fica? Tá. Essa é a questão. Tá, não, tudo bem. Ó a resposta de Gênesis 4. Quando você pega o texto, Gênesis 4 diz: e Adão conheceu Eva, sua mulher, correto? E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor do varão. E deu mais à luz a seu irmão Abel, correto? E diz e depois. E depois. Esse depois em hebraico Só que é esse tornar depois- depois de um tempo. Tornar, acrescentar. Exato. Mais tarde. Isso. Você entendeu? Agora o que acontece? Primeiro vamos questão de gêmeos e depois vamos questão da gravidez.
Primeiro argumento sobre questão de gêmeos. Mas eu não falei... Ó, minha pergunta não foi sobre Gênesis 4. gêmeos, Sim, nem sim, sobre Gênesis 4. gravidez. A minha Gênesis pergunta 4. foi a paternidade. Sim, paternidade. A Bíblia diz que o Vamos lá. Adão se Me deitou com prova Eva e ela paternidade, concebeu. pastor. Deixa eu explicar. Você não Ó, me quando a gente provou. pega Mateus 1,16, diz assim, presta atenção. E Jacó gerou a José, certo? Certo. Marido de Maria, certo? Da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Correto? Mateus Jacó 1,16. gerou a José, José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Correto? Tá escrito isso. Mateus 1,16. Quando você lê Certo. isso, você tá lendo assim, ó, você vê que Jacó gerou Jesus de Maria. Se você ficar com esse texto dessa forma, e você for interpretar ele, calma aí, presta atenção. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. O que eu quero dizer, se você pegar esse texto dessa forma, e você não mergulhar nele, e você pegar a história do Evangelho, e ver que o Espírito Santo pairou sobre Maria, você vai falar, José é o pai de Jesus, correto? Só que José não é o pai de Jesus. E eu quero fazer essa analogia em comparação a Gênesis. Mas lá fala que ele se coabitou? Que ele coabitou? Aqui fala que José coabitou com Maria? Não fala. Então não, tá mas... bom. Não, Então não, depois, acabou. depois de Calma conceber aí. Jesus, sim. Calma, essa é uma parte. Segunda questão. Isso aqui é a parte apenas para fazer uma Analogia. Então, uma mas analogia essa para parte falar. já não serve. Porque o texto de Adão diz que ele coabitou com Eva, Tudo meu bem, Deus. mas do céu. calma aí. Diz que coabitou. De uma coabitação veio 2 filhos, correto? Não. Não. Ali não foi coabitar novamente. Você sabe que no versículo seguinte fala, e Então, tornou Adão A conhecer discussão novamente. se eles são gêmeos é uma boa conversa, Uma mas boa- não é o tema aqui. Sim. Mas ele deitou com ela e ela teve Caim. Esse é o Tudo ponto. bem. Se são gêmeos. Vamos pressupor que são gêmeos. Podemos pressupor isso? Não, podemos supor, mas é que ainda pior. A gente pega Thomas Koch, pega Calvin. Não. São gêmeos, correto? Porque a ideia é um concebimento e nasceu esses 2, correto? Não, é que assim. E depois ela Então- tornou vamos lá. E depois deu à luz Abel, tal. Sim. É possível que pode ser gêmeos, mas não. A questão minha é a paternidade. Não, tudo bem. Agora vamos lá. Como eu interpreto o Gênesis 4? À luz de Gênesis 3. Qual que é a explicação sobre isso? Primeira coisa, quando a gente vê sobre Gênesis 3, eu pressupondo que as 2 descendências ali foi o sexo com a serpente e o sexo com Adão. Que não e aparece sexo tudo com bem. ninguém no texto. Eu volto a dizer. Você tem questão metafórica, você tem questão literal, você tem uma construção. Eu volto a Ali dizer, não vamos... tem nenhuma metáfora sexual. Mas como não Nem- tem? Calma, Porque eles estão eu nu, citei pastor César. Estão fazendo o quê nu, pastor César? Abriu os Eu olhos, citei a pastor questão- César. O senhor não Pastor- quer admitir que das tem duas- sexo, é Não, diferente. não, calma, Mas eles não, viram não que é estão isso. nu, pastor Não, César. Pastor Ele Gladys. estava Não, nu. não. Pastor Gladys, Mas pastor Gabriel, O vamos que é lá. que faz Só um um homem e uma mulher Calma, nu, pastor calma. César? Mantenha Meu calma, pastor Deus. Gladys. Vamos ao É que o pastor seguinte. César quer deturpar o texto, dizendo Ele que não no quer não. deturpar o Gênesis texto. 3 Ele não tem. quer deturpar o Eles texto. viram nu. Ele não, Pastor Gladys. na verdade, você Aí tá ele com- não quer ele não quer deturpar ele o não quer texto, irmão. Ele aceitar. não tá querendo Pastor César não quer aceitar. Pastor Miúdo. Eles Pastor César, cumpriram. vamos marcar o senhor, tudo Miúdo, bem? Gabriel, Miúdo. Pastor, vamos lá. Não vamos perder a educação. O senhor, uma pessoa educada, calma. Vamos